Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro, O Último Minuto, livro de 2013 do escritor Marcelo Bax, que tem como pano de fundo aqui o futebol e consegue, mesmo nessa narrativa, com algumas vozes narrativas incluídas nesse texto, e tendo esse pano de fundo, consegue não ser chato, não ser um texto modorrento, porque geralmente quando se trata de futebol as pessoas meio que se espantam, mas o pano de fundo está na medida certa e a gente tem muita coisa para falar sobre esse livro, especialmente sobre uma temática importante dentro da obra do Marcelo Bax, logo depois da vinheta. Se liga aí. Bom pessoal, já vou pedindo para você dar o like nesse vídeo, inscreva-se no canal se ainda não está inscrito logo aqui embaixo e ativa o sininho de notificação para ficar recebendo as novidades todas as semanas aqui no canal, sempre sai vídeo terça e sexta. E eu queria passar um segundo recadinho, que é a nossa leitura conjunta da coleção Exit da editora Ubu. Nós vamos fazer o ao vivo na próxima semana, no final da próxima semana, então se você está vendo esse vídeo hoje, nessa terça-feira, dá para se programar que a gente vai discutir sobre o livro 24/7, a gente vai discutir até o final do ano um livro dessa coleção todos os meses ao vivo aqui no YouTube e a gente vai concluir em dezembro. Bom, e esse é o livro do Marcelo Bax. Eu já trouxe alguns trabalhos do Bax aqui para o canal. Eu trouxe Michel Curraz e A Senhorita de Scuderi, que são livros que o Bax trabalhou no seu projeto editorial e traduziu também esses dois livros. Vou deixar o link aí em cima no card e aqui embaixo também nos comentários. Mas eu nunca tinha lido o Marcelo Bax, escritor, né? E a gente leu para o nosso grupo dos fanfarrões literários, no nosso grupo de WhatsApp. E o Bax é um dos fundadores assim, desse grupo, é uma das peças importantes, é um fanfarrão de carta maior desse grupo. E a gente fez a leitura desse romance dele. Nós já tínhamos feito a Casa Cai, ou a discussão da Casa Cai, mas eu não consegui ler, na época eu não consegui encaixar a leitura, e já lá no grupo a gente já tinha feito a discussão desse livro. Bom, e aqui a gente tem o personagem, o João, o Vermelho, o apelido dele, João Vermelho, que é um descendente de russos, o pai é russo e a mãe é alemã, que ele está preso e começa a contar a sua história a um missionário, a um seminarista que está ali fazendo aquela preparação para tornar-se padre, né? E aí ele começa a fazer confidências e começa a contar toda a sua história, toda a sua trajetória, até o que levou àquela condenação, àquela prisão a esse seminarista, né? Ele vai contando essas coisas e a gente vai acompanhando toda a sua trajetória, desde a infância, seus problemas de infância, seus traumas, a sua adolescência, quando ele saiu do interior do Rio Grande do Sul para estudar em Porto Alegre e depois foi morar no Rio de Janeiro. E nessas mudanças de vida, no curso de educação física que ele fazia, ele passa a ser treinador de futebol na Suíça, um time de pouca expressão na Suíça. E ele vai contando essas histórias, todas as histórias, o casamento, o filho que ele não reconhece, os traumas de infância, os problemas da vida adulta, só que ele é um cara muito conservador, machista, tem umas opiniões muito antiquadas sobre o mundo, então ele é um cara que carrega muito uma visão de mundo muito atrasada, muito arcaica e julga muito errado, julga de forma muito veemente as mudanças do mundo moderno, né? Aqui esse livro foi lançado em 2013 e basicamente segue uma cronologia da época atual, e ele vai jogando umas expressões das suas opiniões aqui a respeito do futebol, dos fatos verídicos, a respeito de política, de alguns aspectos sociais. Então, vamos dizer assim, aqui é mais ou menos o que a gente está acostumado a ver hoje em dia no Brasil diante de tanta conservadorismo, né, de tantas opiniões muito exacerbadas e até antiquadas mesmo, e opiniões criminosas, né, porque recentemente a homofobia tornou-se crime, o machismo já é crime, é violência contra as mulheres, então algumas dessas opiniões aqui deles hoje já são totalmente inaceitáveis ou deveriam ser totalmente inaceitáveis, tanto no âmbito jurídico quanto no âmbito social, nas relações entre as pessoas. E uma das poucas opiniões assim que, curiosamente,
esse livro me causou, assim, as opiniões que eu concordo com ele, de certa forma, é sobre futebol. Eu gosto de futebol, então algumas dessas opiniões que ele expressa aqui, eu acabo concordando, tendo a concordar. Por exemplo, ele fala do cabelo do Neymar, que é insuportável, o jeito como o Neymar se apresenta, como uma figura, assim. E eu concordo com muitos aspectos, concordo da mudança dos jogadores de antigamente com os de hoje. De certa forma, o texto se utiliza desse pano de fundo para criar uma certa empatia, mesmo que você sinta muita raiva desse personagem aqui, o João, que na realidade ele se chama o Yannick Nazianiak. Eu não sei se a pronúncia é assim, mas enfim. Como eu falei, são descendentes, seus ancestrais são da Rússia e da Alemanha. E aqui tem um nome de João, o Vermelho, o outro apelido dele. Ele tem vários nomes, né? E utilizar esse pano de fundo foi muito inteligente da parte da narrativa do Bax, porque você, de certa forma, cria essa empatia, como eu estava falando, essa empatia com esse anti-herói aqui, com esse sujeito que vai contando a sua vida e você vai tendo raiva, mas de certa forma você não quer largar ele, porque você quer saber o que o levou até aquela condenação, até aquela cela de cadeia, né? O que eu considero que seja o ponto alto, muito alto do livro, essa violência que está ali pronta para ser revelada para o leitor. E a gente, nesse momento final, nesse momento culminante do livro, que é justamente a revelação, você vai até o fim desse livro justamente querendo saber o que é que levou ele para a cadeia, é que você percebe quão trágica e triste é aquele sujeito, aquela figura, né? Então, até as justificativas que ele se utiliza para cometer o que ele cometeu aqui são muito violentas mesmo, assim. A natureza humana, você fica penalizado pela crueldade da natureza humana. O texto tem um discurso dos seus personagens, uma narrativa que carrega essa densidade da violência humana. Apesar de alguns momentos você rir de uma certa amenidade, de uma opinião futebolística, a natureza humana da solidão, dos traumas, de querer se encontrar, de querer se revelar, de querer se declarar para alguém, quando no fundo você tem seus fantasmas, a sua memória, ela pesa muito, né? Ela, por mais que não se justifique, óbvio, nada se justifica dentro de uma violência, mas você pode acabar, assim, vamos dizer, entendendo as atitudes de certas pessoas, não só desse personagem, mas das pessoas ao seu redor. Todos nós, a gente tem a nossa besta humana um pouco guardada, querendo ou não. A gente tem nossos traumas, a gente tem nosso baú aqui de sentimentos em constante pressão ali, nossos pensamentos, nossas lembranças. Por mais que a sua vida tenha sido regular, sem grandes acontecimentos, mas você tem algum ponto de interrogação ou então um ponto de exclamação bastante acentuado que lhe faz lhe deixar desconfortável com alguns resgate memorialístico, vamos dizer assim, que é inclusive uma característica muito presente na obra do Marcelo Bax. O Bax é um grande especialista na literatura germânica. Eu tive a oportunidade de conhecer grandes escritores, de conhecer a literatura germânica através dele, inclusive a Arte do Combate, que é um livro que eu super recomendo para quem quer conhecer sobre a literatura daquele país. Então, ele tem influências, ele tem utilizar as duas vozes narrativas, porque o seminarista ocupa o lugar do João nas suas revelações em determinado momento. Então isso tem influências também de autores germânicos. E esse foi um presente que eu ganhei do meu amigo também, fanfarrão, Danilo Pereira, do canal Vostok. E fiquei muito contente com a leitura desse livro. Assim, eu lia e ia conversando com meu irmão, que também gosta de futebol. Até opiniões sobre o Dunga ele traz aqui.
dá uma certa leveza, vamos dizer assim, uma certa leveza. Acho que até o Eric Hobsbawm já falou sobre futebol também, sobre os conflitos humanos e o futebol, os conflitos políticos, sociais e o futebol, aliás. E é curioso a gente, num esporte tão machista, ser ocupado assim de forma que carrega tanto do que há de pior numa sociedade, né? É muito interessante ter usado o futebol como um pano de fundo para este curto romance de 200 e pouquinhas páginas, lançado em 2013. Então, pessoal, me conta aí nos comentários se você já leu esse livro, se você chegou nesse vídeo pesquisando sobre esse livro, então pesquisando sobre Marcelo Bax, pesquisando sobre futebol, enfim. Me conta aí o que é que você gosta, me dá dicas de outros livros que tenham como pano de fundo futebol. Deixa o like nesse vídeo, compartilha com os amigos, pede para os amigos, familiares, os colegas de trabalho, enfim, todo mundo que você conhece a se inscrever aqui no canal. E é isso aí, valeu, tchau!